Lafayette, que na época era membro da Igreja Unida de Boa Vista, teve uma visão do formato de uma bacia que abrangia o bairro Nova Granada e bairros adjacentes. Dentro dessa bacia havia muitas ovelhas, cheias de carrapichos. Em 8 de junho de 77, o pastor Otaviano, em reunião ministerial, enviou o pastor Lafayette para o campo em Nova Granada. O diácono Antônio de Souza, Generina Quintiliano, Henrique Ribeiro, Maria Romano, Juscelino Camilo, Moacir Lacerda foram um dos colaboradores que ajudou bastante o pastor Lafayette. No dia 21 de 7 de 1977, na Rua da Pedreira, foi realizado o primeiro culto no lar, que a irmã Generina pediu. O culto aconteceu na casa da Dona Conceição Nunes, que era espírita. Ali havia cerca de 40 pessoas, sendo 14 delas libertas pelo poder do Espírito Santo. Começou então a fazer os primeiros cultos embaixo de uma tenda. Houve grande perseguição. As pessoas jogavam pedras na tenda, passavam enxurrada. Eram tantas bênçãos e milagres que Deus operava. Glória a Deus. Depois a igreja comprou uma parte deste terreno, que era da nossa irmã Elenita Ramos, parcelado em suaves prestações. Ele começou então a igreja neste local, na Rua Estrada Nova 108. Depois então foi expandindo, comprou uma parte do terreno do irmão Ailton e da irmã Maria Tite. E assim os primeiros membros da Igreja Unida de Nova Granada começaram a chegar. As provações continuaram, as pedras nos telhados jogavam tijolos, mas o pastor Lafayette perseverou. Aleluia. Foram salvas muitas almas deste lugar. Ele ganhou a família Martins, que foi a irmã Maria das Graças, juntamente com seus irmãos. Depois ele ganhou a família Lima, a irmã Maria Rodrigues de Lima, e suas filhas, Dinalva, Ana, Maria de Lourdes. Depois ganhou a família Marques, que é a irmã Lenita Marques. Depois ganhou a irmã Geraldo Teixeira, a irmã Efigênia. Depois o diácono Ailton, a irmã Ivone, que é a esposa dele. Muitas famílias foram abençoadas através de seu ministério. Havia culto nos lares, vigílias, culto ao ar livre, serenatas pela madrugada na janela dos irmãos, visitas aos hospitais, nas cadeias, campanhas na igreja. Tinha culto todos os dias da semana. Começava às 19h30 e se estendia até 22 ou 23 horas. O pastor tinha várias estratégias, campanhas da chave, cada um trazia a sua, sendo que só havia uma chave. Então, de certa forma, toda a família vinha para a igreja. Ele era uma pessoa muito simples, mas tinha sabedoria e visão. A escola dominical foi um desejo que ele tinha em seu coração. Foram 9 classes criadas. O pastor Lafayette, seja um homem muito dedicado, trabalhava na época na Belco Mineira e em muitos momentos vinha direto do trabalho para a igreja. Nas horas de folga, ele se dedicava na construção e fazia também um trabalho de evangelismo. Ele sacrificou muito a sua família pela obra de Deus. Muitas vezes dormia em Nova Granada por conta de seu trabalho na Belco Mineira. Depois mudou para a Vila São José e vinha a pé com a sua família. Algumas coisas que aconteceram aqui foram muito marcantes. Teve uma vez, quando a nossa irmã Valdete converteu, a sogra dela, a irmã Generina, já era membro da igreja. Seu esposo Adão, que não era convertido, apareceu na igreja bêbado, com uma faca. E muitas pessoas se dispersaram. Saíram da igreja no meio do culto com
deixando o pastor Lafayette sozinho para enfrentar o ladrão com a faca. Na época, tinha uma delegacia na Rua Bento, e o pastor teve que parar o culto e chamar a polícia. Durante os cultos, as pessoas continuavam a jogar tijolos. Era metade do tijolo que quebrava os telhados e caíam dentro da igreja. Nem isso parava o povo de Deus. As maravilhas, os milagres, as curas, libertações e salvação de almas ocorriam conforme a vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Tem a história da irmã Lourdinha, que lavava roupa para sua patroa na sua casa. O ladrão foi lá e roubou as roupas do rapaz. A irmã pediu oração para o pastor Lafayette. Então ele orou. O ladrão voltou e devolveu todas as roupas. Glória a Deus! Eram roupas caras, muito caras. Teve a vez que roubaram o som da igreja. Meu Deus, e nessa época, não assim não. Oramos e o ladrão devolveu. Glória a Deus, aleluia. Roubaram um caminhão da empresa Lafayette. A igreja orou, achamos o caminhão. E nem a bateria foi levada. Glória a Deus, irmãos. Tem a história do telhado que começou a instalar para cair. O pastor Lafayette correu. Gente, eu imagino a cena. O pastor Lafayette correu, arrumou uma madeira para escorar. Em nossa casa, casa dos nossos pastores, foram 3 pessoas salvas. A mamãe do pastor Roberto, do pastor Cláudio, que na época era tesoureiro. O pastor Lafayette era um ganhador de almas. O pastor Cláudio, que era tesoureiro da igreja, em meados de 80, o pastor trazia seu dízimo, Lafayette, e dividia em 6 envelopes, com o nome de suas filhas. Aleluia. Pastor Cláudio foi uma das pessoas que foram alcançadas por Jesus, através do pastor Lafayette. Glória a Deus. Ele foi conosco em uma viagem para o estado do Pará. Não deixava de pregar a palavra para ninguém. Era posto de gasolina, borracharia, restaurante, nos hotéis. Paramos para lanchar na cidade de Grupi. E a moça disse que havia uma promoção para o Dia das Mulheres, para nós esperarmos que não íamos nos arrepender. Então ele respondeu para ela: eu só me arrependi uma vez. A moça não entendeu nada. Então ele começou a pregar para ela. Pastor Geraldo foi evangelizado pelo pastor Lafayette. Pastor Geraldo. E ele escondia as garrafas de pinga quando ele ia visitar em sua casa. Era muito comum pessoas chegarem aqui endemoniadas no culto. O culto terminava e o pastor Lafayette, juntamente com alguns irmãos, ficavam até depois do horário expulsando os demônios. Tem uma irmã que faz parte dessa história de oração. A irmã Maria José da Silva. Aleluia. Uma irmã que muito ajudou nessa obra. Ela era casada, mas não teve filhos. E ela foi uma mulher muito dedicada à oração. Teve o dom de cura. Uma vez, ela fez uma oração para a irmã Alice Rodrigues. Quando teve seu último filho, ela ficou paralisada. A irmã Maria José fez uma oração e a irmã Alice voltou a andar pela misericórdia do Senhor Jesus. Alguns anos depois, em 2 de 81, aleluias, o presbítero Iraci Galdino veio colaborar com o pastor Lafayette, ao qual se tornou o pastor titular da igreja, dando sequência no que o pastor Lafayette iniciou. O pastor Lafayette foi para a cidade de Carapóis continuar a obra do Senhor. E o pastor Iraci deu sequência aqui na obra. Por problemas de saúde, após 8 anos de pastoreado, 3 de 12 de 89, o pastor Iraci teve que se afastar, passando a direção da igreja para o até então pastor
pastor Cláudio Antônio da Silva, que segue na presidência da Igreja Unida de Nova Granada até os dias de hoje. Em 1990, a Igreja Unida de Nova Granada recebeu sua autonomia como igreja, tendo a presença do presidente do Ministério Unida em Minas Gerais, o pastor João Alceu, que fez a leitura do Salmo 133. E nós, todos nós, membros da Igreja Unida de Nova Granada, somos muito gratos pelo trabalho que o pastor Lafayette iniciou. E jamais esqueceremos do que ele realizou neste lugar. Muitas almas foram salvas para Cristo através da sua visão do amor. Glória a Deus, aleluia.